Deus. Já quero nessa noite convidar o pastor João, amém, que vai estar ministrando a palavra. Peço para os irmãos se colocar de pé. Vamos orar pelo servo do Senhor. Louvado seja Deus. Que nessa noite você possa ficar bem atento naquilo que o Senhor vai falar ao meu e ao teu coração, amém. Louvado seja Deus. Vamos orar pelo servo do Senhor. Estenda as suas mãos. Pai querido, Pai amado, nessa noite, meu Deus, nós colocamos o teu servo diante da tua presença, Pai, a qual nessa noite ele vai estar trazendo a tua palavra. Meu Deus, enquanto ele estiver ministrando, que o Senhor venha guardar a vida dele, que o Senhor venha guardar a saúde dele, a casa dele, que o Senhor venha guardar o seu casamento, os seus filhos, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor. E que o Senhor venha descer uma porção dobrada sobre a tua vida. Meu Deus, enquanto ele estiver falando, Pai, que o Senhor venha repreender todo dardo, que o Senhor venha repreender, meu Pai, toda seta, Senhor, para que o teu povo não venha deixar de ouvir a tua palavra, Senhor, que seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Aos que eu cumprimentei, aos que não, então recebam graça e paz nesse momento, amém? Pode se sentar, amados, fica à vontade. Está aqui na casa do Pai. Pode tirar o sapato, fica à vontade, mas cuidado. Eu só peço que você guarde os seus pés, né? Em nome de Jesus. E ficar no lugar onde... Que Deus maravilhoso é esse, né? Como Ele já falou essa noite conosco, eu vou me libertar aqui um pouquinho. Eu tenho liberdade nessa noite, amém? Eu glorifico a Deus. Campeão. Uns ganham uma faixa, né? Aquele cinturão. Eu ganhei um cinturão para cuidar das dores. Muitas dores no corpo. Muitas das vezes é o preço. E eu me perguntei para Deus, que preço que nós temos que pagar, Senhor, para te servir? O Senhor respondeu nessa noite. Acabamos de ler no capítulo 26 de Gênesis, no versículo 5, pastor. Interessante, Deus responde. 5 coisas que Deus se agradou na vida de Abraão. Primeira, alguém está com a Bíblia aberta ainda? Nós temos que ficar atento ao que Deus fala nesse lugar. Deus já falou muito grande na boca da pastora. Como igreja, a concordância que nós temos, muitas das vezes, irmãos, os milagres não acontecem porque nós não concordamos. Às vezes ficamos ali questionando a maneira que o irmão está louvando aqui na frente. O louvor hoje não fluiu. A gente vê isso. O louvor é para quem? É para mim ou para você? O louvor é para Deus. Então Ele que tem o poder de julgar se for bem ou se for mal. Da maneira que Ele recebe, não é a mesma maneira que eu recebo. Não é da mesma maneira que eu ouço que Deus ouve. Os ouvidos de Deus, eles são mais aguçados. Eu louvo, eu ouço com os lábios, mas Ele vê com o coração. Ele sabe a maneira que muitas das vezes alguém está louvando. Às vezes alguém se põe para o levita, mas não sabe como é que está lá em casa, não sabe o dia que ele passou. Talvez o louvor dele possa não estar fluindo na igreja, mas para o céu que ele está soando com grande efeito. E nós ficamos aí no fundo, nossa, hoje foi... E Deus já falou nessa noite, a igreja, ela tem que estar em concordância com quem? Com o céu. Aqui na terra há uma ligação direta, querido. Não é? A Bíblia está dizendo isso, não sou eu, a Bíblia está dizendo isso. Há uma ligação direta. Eu estou aqui embaixo. Eu liguei aqui, está ligado lá. Desliguei aqui, está desligado lá também. Sabe quem faz isso? O Consolador. O Espírito Santo de Deus. É Ele que faz todas as coisas para nós. Que está em versículo 5 de Gênesis, do capítulo 26. Primeiro, ele obedeceu. Segundo, alguém me ajuda aí.
precisávamos pregar ainda essa noite. O Espírito Santo quer. Eu já me sinto satisfeito com o que eu ouvi aqui já. Para mim já tive a grande revelação de Deus. Você quer ser próspero? Você quer ter a aprovação de Deus na tua vida? Não é o versículo 5 não, pastor. Não, é o 5, tá certo? 26:5. Não é isso? Estou errado? Não, estou certo. É o 5. Porque Abraão me obedeceu. Primeiro, guardou meus preceitos. Segundo, meus mandamentos. Terceiro, meus decretos. Quarto, minhas leis. 5. Se submete a isso. 5 regras para nós prosperarmos e sermos felizes. Só aí já foi uma orientação para mim e você sair daqui, colocar isso em prática e depois aconteceu o que, pastor? Ele foi próspero e Deus fez ele conhecido, não foi? Deus vai fazer isso comigo e com você também. Porque Ele tem poder para fazer isso. Ele, a palavra não pode voltar vazia de jeito nenhum. Porque Ele disse: se me obedecerdes e for fiel, comerás, vestirás, calçarás, e muitas coisas, terá saúde, será próspero. E o pastor foi feliz. Ele falou que a água vai acabar, que o mar vai secar. Mas você, mas como a imensidão de água, se o mundo tem mais água do que terra? Mas vai acabar, porque Deus falou que vai acabar. Mas em Crônicas está escrito: se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, eu mudarei. Alguém pode mudar isso? Então, se Ele quiser mudar isso, se a igreja que foi falada hoje nesse lugar com autoridade, não ficar olhando se é melhor, se é pior, mas se olhar para Deus e orar, Ele pode mudar isso. Mas fique tranquilo. Para onde você vai, a Bíblia diz que lá você não vai ter necessidade de nada. É o que, pastora? Eu ia falar, a pastora falou, porque lá tem o rio da vida, e ainda tem uma árvore que dá fruto o ano inteiro, e uma mesa posta. Lacalava sub que me andará, mandará. Não precisa pregar, não. A palavra já foi ministrada. Eu só venho confirmar aquilo que Deus falou nessa noite. Fique atento com o Espírito diz às igrejas. Eu não sei no que você estava pensando quando Deus falou isso, mas eu estava concentrado ali, Deus foi ministrando. Talvez estava pensando na morte da bezerra, talvez estava pensando lá na conta de luz. Não, liga o teu pensamento agora, e foi guardado desde o começo. Por isso que eu disse: tira o seu sapato, fique à vontade, mas guarde os teus pés, para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Fique na fiação de Deus, que nós vamos ser bem-sucedidos, querido. Não fique pensando, deixa o teu problema, viu, minha querida? Deixa o teu problema lá, porque Deus é fiel para resolver o seu problema. Lança o teu problema nele e descansa. 5 coisas o Senhor falou contigo nessa noite. Faça isso, e tu voltarás contando as boas novas. Que coisa linda. O Espírito de Deus está trabalhando aqui, querido. Está trabalhando de uma forma soberana.
Eu vou ler, vou ser breve, Isaías, Jeremias capítulo 34. Mas eu ficaria nessa mensagem. Gênesis. Eu achei um estudo aqui. Eu vou ser breve. Ontem as meninas, eu cheguei mais cedo. Esse dia eu não estou trabalhando, estou só. Eu cheguei e sentei no meu sofá. E minha esposa começou a lhe preparar. Eu falei, nego, eu não comi nada até agora. Nós tivemos um período de consagração e jejum. Eu falei, enquanto eu vou aqui orar uns 5 minutinhos. Eu plantei meu joelho no chão, minha esposa veio do meu lado. Não pede licença para Jesus, eu preciso de conversar com você. Eu falei, Senhor, o Senhor é mais importante. O Espírito Santo falou assim, não, dê atenção para ela. Dê atenção para ela, porque ela está precisando. Eu não cuido de você, não pedi para você cuidar da sua esposa com zelo. Eu levantei e comecei a conversar com ela, e ela falou algumas coisas para mim. Eu falei, nega, você percebeu que para mim tudo é com luta? Nada para mim é fácil. Tudo que eu tenho conquistado é com muita oração, é com muita luta. Às vezes eu desanimo, às vezes eu me sinto fraco, às vezes eu me sinto tão fracassado. Falo, Senhor, eu não consigo nada fácil para mim. E sentei para ela e ditei isso. Ela falou assim, você fez essa escolha? Eu falei, eu escolhi servir ao Senhor. Pois então você vai ter que aguentar. Pega essa para você aí, em nome de Jesus, você que está passando por luta. Ele te escolheu, mas você escolheu servir a Ele. Então você vai ter que suportar até a vinda dEle, até que Ele tirar dessa terra. Aí vai vir o refrigério, eu guardo por isso, eu quero o refrigério de Deus. Não importa o que eu estou passando aqui. Não importa o que eu estou vivendo aqui, querido, ser bom ou ser ruim, mas tudo é com a vontade permissiva dEle. Então, aleluia, se contenta com isso, que um dia isso vai passar, um dia isso vai cessar na tua vida. Você vai entrar num tempo de descanso. E nós vamos ver aqui, que um homem, ele falou com o rei da Babilônia face a face. E você vai falar com o rei Jesus, vai ver ele, vai ver face a face. Se você suportar toda essa luta. Tempo de cativeiro. Possa ser que vai chegar, ou você já está passando. Glória a Deus por isso. A minha Bíblia tem uns textos que diz assim, essa Bíblia é uma Bíblia de estudo, achei um estudo aqui interessante. 5 minutos antes de entrarmos aqui no texto. Diz assim, ó. Deus falou comigo, achei esse estudo aqui. Foi ontem. Eu desse jeito que é 34. Eu desse jeito aqui, mas eu comecei a ler a Bíblia. E comecei a fazer assim, ó. E foi ministrado. A pastora ministrou isso. Você pega a Bíblia e já. Depois de um dia inteiro. Eu desse jeito aqui, sabe o que eu fui fazer em casa? Eu fui terminar um portão. Soldei ele todinho, lixei. Depois eu sentei. Fiz igual Deus. Olhei para aquele portão, toda aquela estrutura e falei, meu Deus, eu que fiz. Mas com a ajuda do Senhor. Sentei e analisei aquilo que eu fiz. E quando eu falei para a Rose preparar, ela foi preparar a comida. Coitada, depois ela dormiu. E eu em cima colocando os azulejos, os pisos da minha casa. Dê um glória a Deus aí quando eu falo minha casa. Eu vou profetizar a tua também, bem feitinha, a tua casa. A tua casa, bem feita, bem organizada. Piso novo, tudo novo, em nome de Jesus. Profetizo sobre a tua vida.
Eu sentei, olhei os pisos que eu coloquei e dei glória a Deus. Eu falei, Senhor, agora eu vou descer, vou tomar um banho e vou fazer minha primeira refeição hoje. Era 9h30, 10 horas, que hora que era? Umas 10 horas, né? Aí que eu fui comer. Aí depois de comer eu sentei para ler a Bíblia. Você imagina o que aconteceu depois de uma jornada dessa e pegar a Bíblia para ler, querido? Tolice. Tolice. Nós temos que ter tempo para Deus. O nosso corpo bem descansado. As primeiras coisas nós temos que dar para Ele. E aqui esse texto falou comigo. Eu abri aqui, como que Deus fala? Ele nos orienta, diz assim, ó. É um estudo. Aqui é um ministro, é o Chuck Smith Jr. Diz assim, a Bíblia, viva ou morta. Quando lemos a Bíblia, os pensamentos que nos brotam na mente nem sempre são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E ele começa assim: se a Bíblia está cheia de verdades inspiradoras, revelações espirituais, insights penetrantes e até mesmo algumas pitadas de humor, porque tantos cristãos reclamam de lê-la e consideram um livro chato, porque tantos desistiram de ler ou lerem apenas pequenas passagens antes de cair no sono à noite. O tédio se aposta de nós quando ficamos presos no lugar por muito tempo, ou quando realizamos uma tarefa repetitiva. A longa exposição a um ambiente cujo cenário seja sombrio. Aqui está entre parênteses. Pensa num consultório médico. Que tédio. Mas você tem que ficar ali, esperando um médico. Cochila, levanta. Eu vi a mulher reclamando que ficou 8 horas. Eu não fico. Dependendo do quadro da saúde, você vai ter que ficar lá. E Deus começou a falar comigo ali. Eu falei, Senhor, é verdade. Ele diz assim: as atividades monótonas privam nosso... veja bem, as atividades monótonas privam o nosso cérebro de estímulo, do estímulo que precisamos para permanecer envolvidos. Como resultado, o tédio se instala. Meu Deus. Isso acontece com o estudo bíblico. Imagine abrir sua Bíblia. Só de pensar nisso, está em parênteses aqui, você já solta um bocejo. Você olha para o mesmo cenário outra vez, lê as mesmas narrativas e os registros da história antiga que já leu dezenas de vezes antes e os encara da mesma maneira que sempre os viu. O problema é a repetição. Lemos as mesmas palavras e extraímos delas os mesmos significados e os mesmos ênfase todas as vezes de nós. Mas o Senhor diz que há uma revelação nova. Pode se pregar aqui de manhã, meio-dia e de tarde, embasado num texto, mas sempre pelo Espírito de Deus, pela nossa, aleluia, intuição, porque nem sempre é pelo Espírito Santo, igual ele diz, mas pelo Espírito Santo sempre tem uma revelação nova, porque há multiforma de maneira de Deus falar com a sua igreja. Mas nós achamos que isso, quando nós lemos ela, por ler, de qualquer maneira, como um livro comum,
nós não vamos ter revelação nenhuma, nós vamos dar risada, nós vamos fazer isso, mas pelo Espírito Santo, pela profundidade que Deus tem a nos revelar, vai ser totalmente diferente. Nós ficamos tão envolvidos que nós não queremos comer, nós não queremos sair dali. Como que nós aprendemos com esses homens que ministram? É porque eles têm tempo de estudo bíblico, faculdade, teologia, gastam tempo, se preparam, deixam de fazer as coisas seculares, os valores desse mundo não colocam como prioridade, mas colocam como prioridade a palavra de Deus, e isso traz crescimento, aumenta o conhecimento, abre a mente de uma forma grande. Falamos até o que nós nem sabemos, depois vamos falar. O pastor Mário, muitas vezes eu vejo que ele fica aqui assim, porque saiu coisa da boca dele que não é dele, mas é revelação do Espírito Santo de Deus. E nós também ficamos perplexos, meu Deus, eu falei aquilo. Às vezes eu fui olhar uma pregação que eu fiz, eu falei, mas eu falei aquilo, não. De mim não, mas do Espírito Santo que me deu palavras para isso. Porque a Bíblia diz, não se preocupe acerca do que se vai falar quando você tiver uma questão, alguma coisa a resolver, porque Ele se encarrega de falar na tua boca. Aí nós passamos a viver isso. Deixa esse estudo. É lindo isso aqui, viu? Tem vários desses aqui, eu descobri. A Bíblia é boa. Pega uma Bíblia de estudo, quer crescer, pega ela, mas lê ela. Lê os estudos que tem ali. Não faça ele um paralelo, porque a Bíblia, ela te dá direção para tudo. Pega esses livros paralelos aí, põe e vê, examina ele, você vai ver que tem coisa boa, que nós vamos aprender muito com isso. Eu só vou ler aqui, ó, um textinho. Quando lemos a Bíblia, os pensamentos que brotam em nossa mente nem sempre são inspirados pelo Espírito Santo, falando por meio do texto. Trata-se apenas da lição herdada dos nossos professores da Bíblia favoritos. Ao estudarmos as Escrituras, é preciso procurar algo que deixamos de lado em leituras anteriores, algo que estava escondido de nós, mas que agora vem à luz. Por isso que ele diz, aqueles que anunciam boas novas, cujos pés são iluminados, aleluias. Dê um glória a Deus por isso, querido. Dê um glória a Deus com ênfase, dizendo, Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero buscar essa profundidade, eu não quero ficar no rasinho, não, eu quero ter a revelação disso, Senhor, porque isso traz sobrevivência, isso traz vida, isso traz conhecimento. Amém? Eu falei o que? Jeremias capítulo? Advertências a Zedequias. Eu coloquei advertências a João. Quando eu li ela, coloquei o meu nome. Depois de eu ter falado isso com a minha esposa, às vezes é com luta. Às vezes, querido, nós já sabemos que nós não vamos conseguir, que o inimigo ele vai vencer. Mas depende de nós. Depende de nós darmos crédito àquilo que Deus falou conosco. Se Deus falou para você, você vai passar por isso, você vai passar. Você vai ficar no cativeiro, você vai, mas é lá que eu vou te abençoar. É lá que você vai ver o meu poder se aperfeiçoar na tua vida. É lá que você vai crescer. É de lá que eu vou tirar você restaurado. É de lá que eu vou tirar você curado e sarado. E você vai ver que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus falou para Zedequias aqui no capítulo 34. No 33, Deus tinha prometido restauração para Israel. Mas pela desobediência, olhamos para Abraão agora. Se ele tivesse desobedecido às leis de Deus primeiro, Deus deu essa palavra agora, sentado ali. Ele tinha desfrutado primeiro
Ele tinha desfrutado do que Deus tinha preparado para ele? Não, mas ele, Senhor, sai da tua parentela, do meio da tua parentela. Deus está dando direção para a crente nessa noite. Sair da situação que você está envolvido. Às vezes nós queremos ficar lá no meio, mas Deus está dizendo, sai de lá. Sai de lá. E nós achamos que nós ficando lá vamos resolver alguma coisa. Não, querido, em vão é o sentinela que vigia. Se Deus não guardar, se ele não tivesse obedecido, e Zedequias, ele obedece o que diz aqui, porque quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército e todos os reinos, povos do império que ele governava, lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor. O Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vá ao rei Zedequias de Judá e lhe diga, assim diz o Senhor, estou entregando essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiou. Meu Deus, ia tacar fogo, vamos dizer melhor dizendo. Sabe por quê, querido? O pecado, a desobediência, o mal prevalecia num povo, numa nação que era amada por ele, que ele dava tudo, ele prometeu restauração, mas pela desobediência isso não acontece. É o que o pastor estava dizendo. Não pela desobediência, porque nós estamos construindo. E numa construção que é difícil você terminar ela, ver ela concluída. Deus prometeu tudo isso. Eu vou deixar uma herança para os meus filhos ainda, eu tenho certeza. Eu pedi para Deus, Deus, me dá uma herança para me deixar para os meus filhos. E nós muitas vezes não vamos desfrutar aquilo que nós muitas vezes construímos. Eles vão terminar, eles vão concluir, ou vão desfazer tudo como os Matarazzo, né? E muitos outros. Eu não tenho vergonha de dizer que hoje depende só da política, que esses homens tinham era coisa grande. Mas, querido, só existe um Deus, que nele permanece todas as coisas. Porque o Deus que ele serve cobra muito alto. E se não pagar da maneira correta, porque o Deus que ele serve já vem de muito tempo, que é a maçonaria. Eu não tenho nada contra. Sirva o Deus que você quer servir. Eu prefiro servir o Deus dos exércitos. Eu prefiro servir o Deus que criou os céus e a terra e toda a plenitude que nela há, e me criou para que eu pudesse adorar Ele. Dê glória a Deus. Você também foi criado. Você também foi criado para isso. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Amém? Já li aqui, né? E ele incendiará. Você não escapará, mas será capturado e entregue nas mãos dele. Com seus próprios olhos, você verá o rei da Babilônia. E ele falará com você face a face, e você irá para a Babilônia. Quem já ouviu a história aqui da Babilônia? É triste lá, né? Muita coisa. Tem uma novela agora que criaram isso, é Babilônia, não foi? Maravilha do mundo. Muito bonito. A vivência. Lá não é bonito, mas é bonito o lugar, né? A vivência não é. Mas, oi? É bonito. Vamos colocar como mundo. Boa, pastor, me ajuda a pregar aí. É o que você vê no mundo aqui, querido. É o que você vê. Isso atrai os olhos, enche, né? Nos leva
a ver tudo isso, talvez você olhe, puxa vida, Senhor, eu queria ir tanto ali para uma praia esse final de semana, eu queria ir para isso, aquilo, outro. Não é, mãe. Mas muitos não vão lá para desfrutar um dia de descanso. Muitos vão lá, vamos deixar de lado, né? Vocês sabem que vai fazer, não vamos entrar nesses. Assim é a mesma coisa. E ele foi para lá, para a Babilônia. E nesse período que se passando ali, querido, e diz assim, no versículo 4: ouça, porém, a promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a seu respeito: você não morrerá. Olha, isso é profético, viu? Isso é profético para você nessa noite. Você não morrerá a espada, mas morrerá em paz. E assim como o povo queimou incenso em honra aos seus antepassados, os reis que o precederam também queimarão incenso em sua honra e lamentarão, clamando: ah, meu Senhor, sim, eu mesmo faço essa promessa, declara o Senhor. O profeta Jeremias disse todas essas palavras ao rei Zedequias de Judá, em Jerusalém, enquanto o exército do rei da Babilônia lutava com Jerusalém e contra outras cidades de Judá que ainda resistiam, Laques e Azeca, pois só restaram essas cidades fortificadas em Jerusalém. Amém, queridos? E mais um pouquinho abaixo nós vamos ler que ali houve liberdade para o povo, os que tinham escravo. Aí veio o tempo da misericórdia, veio o tempo disso, aquilo, outro. Mas depois, novamente, eles colocaram o que era escravo, voltou a ser escravo, você aquilo, outro, quer dizer, a desobediência. Mas Deus está falando nessa noite: seja obediente. Por onde Deus determinou que você vai, você vai. Se você quer dar uma passadinha lá no hospital do Inhocuné, fica frio. Você vai passar por lá, mas lá você não vai morrer, não. Você não vai morrer lá, porque é lá que Deus, aleluia, vai te tirar de lá e vai te trazer e vai dizer: eu te dei o livramento. Eu permiti que você fosse até lá. Eu permiti que essa dívida crescesse. Eu permiti que essa situação, mas para você que meu poder vai se aperfeiçoar em meio a tudo isso. Se põe de pé em nome de Jesus, já vai dar 9h30. E vamos respeitar o horário aqui. Porque não precisava. Deus já me usou aqui para complementar aquilo que Ele já falou. Zedequias tinha que ir lá para que se cumprisse o que Deus tinha para Israel. Para que ele olhasse e visse o posicionamento dele. O posicionamento que nós temos que ter é no Senhor. É no Senhor, querido. É em Deus, é em Jesus. É confiar nele. É saber que Ele é capaz de todas as coisas. Não é só ali que você quer, não. Os seus pensamentos são pequenos diante dos pensamentos dele. O meu também. Diante do que Ele tem reservado para nós. Continua obedecendo. Continua. Se você não está, entra por esse veio aí. Entra por esse veio da obediência. Entra por esse veio da ler a Bíblia, aleluia, de guardar aí os mandamentos do Senhor. Sendo que os mandamentos se constituem em 2, né? Todos esses em 2, não é isso? Amar ao seu Deus acima de todas as coisas. Eu sou próximo como a ti mesmo. E o pastor foi feliz. Ele falou assim: quem ama ajuda, né? Essa palavra bateu aqui no meu coração. Quem ama o que, pastor? Contribui. Eu creio que você tem amor no seu coração.
Se quem ouviu Deus falar aqui nessa noite? Quem ouviu Deus falar aqui nessa noite? Melhorou. Pega a tua porção nessa noite. Continua, filho. Não desanime. Eu peço em nome de Jesus. Se ajusta aí com o Senhor aí. Dá uma ajustada com Ele aí. Eu preciso também, querido. Eu não estou torto só desse lado aqui, não. Eu estou tortinho de vez em quando, mas eu preciso de me ajustar com Deus. É todo dia, é todo tempo, todo instante. E as misericórdias dele são o motivo que eu não seja consumido por ele. Senhor, essa é a tua igreja, Pai. Esse é um povo que te ouve, Senhor. E por essa palavra, meu Deus, por essa circunstância, Senhor, eu não sei o que todos pediram ao Senhor nessa noite. Assim como o projeto que o Senhor tinha com Abraão se cumpriu, Senhor, vai se cumprir com esses que estão aqui nessa noite. Aqueles que nos ouviram pela internet, Pai. Se derem crédito a Deus, aquilo que o Espírito Santo está falando, serão prósperos, serão abençoados, serão curados, serão livres, serão libertos de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Eu glorifico a Deus por essa rica oportunidade.